Então, beleza, ainda com o EuroST eu vou te explicar sobre Fibonacci. Então, tipo assim, não se preocupa se você tiver dúvidas agora. Você precisa conhecer, saber o que é, saber mais ou menos como utiliza, e aí as dúvidas a gente consegue tirar, porque daí a gente só vai reorganizar aquilo que ficou distorcido. Então, o que é Fibonacci? Então, existem dois tipos de Fibonacci. O primeiro é uma projeção, o segundo é uma retração. O mais utilizado é a retração. Por quê? Porque a retração são os pullbacks. Pullback nada mais é no preço do que uma correção. Ou seja, o pullback ele só existe em uma tendência. Então, o preço ele está em uma tendência de alta, o preço ele está em uma tendência de baixa. O que acontece no pullback? Acontece essa informação aqui, ó. O preço está subindo. E aí o que ele faz? Ele faz um pullback. Pullback nada mais é do que o respiro do preço. Ou seja, ele vai respirar para continuar a sua tendência. Ou seja, Fibonacci ele funciona melhor em tendências. Então você traça Fibonacci em linhas de tendência. Ou seja, isso daqui nada mais é que um pullback. Ó. Essa linha vermelha nada mais é que um pullback. Então o preço sobe, descansa e depois volta a subir de novo. Normalmente você consegue ver esses pullbacks traçando uma linha de tendência, que nada mais é do que esses toques, né? Para que serve o pullback? O pullback serve para você entrar melhor em uma operação a favor da tendência. Ou seja, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. O preço ele está subindo, isso é uma compra, certo? Em vez de você entrar aqui e passar todo esse calor, ó, ver o preço voltar tudo isso antes de subir a seu favor, o que você faz? Você aguarda o pullback para entrar justamente no melhor ponto da compra, que é onde está mais barato, que é no fundo. Ou seja, o preço ele vai subir, vai fazer o pullback, você aguarda ele terminar esse pullback, geralmente ele termina em 50% ou 61,8 de Fibonacci, que são regiões importantes. E aí o que acontece? Você entra justamente aqui, onde ele já não encontra mais espaço para cair e faz um movimento a seu favor, sem que você passe muito calor. É isso que é Fibonacci. Fibonacci nada mais é que o pullback. Agora eu vou te mostrar. Eu falei que Fibonacci ele tem pontos fortes de retração aonde? 50% e 61,8. Ou seja, o preço ele está subindo. O que ele vai fazer? Na hora que ele corrigir, ele tende a corrigir até a região de 50% e 61,8. O mesmo vale para uma tendência de baixa. Ou seja, o preço ele tá caindo, certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pullback, onde ele vai corrigir 50% ou 61,8 de Fibonacci, para depois voltar para sua tendência. E aí o que ele faz? Ele volta para sua tendência. Então isso aqui é um pullback que o preço fez para continuar a tendência de baixa. E aí você consegue se auxiliar também pelas LTB. Beleza? Agora eu vou te mostrar aqui ele funcionando, o Fibonacci. Ó, então eu venho aqui no lápis, pego linhas de Fibonacci, e aí o que eu tenho que fazer? Se o preço ele está subindo, se o preço ele está em uma tendência de alta, eu tenho que pegar o último fundo e ligar ao último topo. Então o que você precisa saber? Você precisa esquecer que existe essa informação aqui, ó. Vamos fazer de conta que a gente nem viu essa informação aqui. Beleza? Fechou. A gente só tem essa informação aqui de topo. O que a gente vai fazer? Então finge que ela não existe, beleza? Ela vai aparecer ali, mas finge que não existe. A gente vai pegar Fibonacci, último fundo, que foi esse. Liga com o último topo. Beleza. Opa. Beleza. O que você reparou aqui, ó? Essa região aqui,
é 50% de Fibonacci, ó, da retração de Fibonacci. Aonde o preço ele tá? Aonde o preço ele parou? Exatamente próximo à região de 50% de Fibonacci, e às vezes ele vem até a região de 61,8. Então, ou seja, sempre que o preço, sempre que for uma tendência de alta ou de baixa, e você perceber que o preço ele está fazendo uma correção, você tem Fibonacci para te mostrar a região mais próxima aonde da onde esse preço pode encerrar essa correção. Que no caso é aqui, ele encerrou aonde? Justamente em 50% de Fibonacci, ó. 50% de Fibonacci. Para continuar o quê? Sua tendência de alta. O mesmo seria para a tendência de baixa. Agora vamos utilizar aqui, ele está fazendo uma outra formação aqui. Vamos utilizar Fibonacci de novo. Então beleza, Fibonacci, o preço ele já deu mais uma pernada. A gente vai pegar esse fundo do último pullback e ligar com esse último topo. A gente precisa saber a possível parada do preço. Então onde que é? Eu vou até tirar essa região de resistência para ficar melhor. E dar um zoom. Aonde que é? Exatamente aqui, ó. Você vai ver, Fibonacci. Fibonacci, ele funciona muito, ó. Região de 50%. Beleza? Ó o preço onde ele já tá. Próximo a LTB e próxima região de 50% de Fibonacci, ó. Nada mais, nada menos que 50% de Fibonacci. O que ele tá fazendo aqui? Ele está fazendo esse movimento de alta para respirar nesse pullback e aí fazer o que? Subir. Isso daqui é Fibonacci, tendência em tendência. Na tendência de baixa é a mesma informação. Então você pega uma tendência de baixa, vou achar aqui uma tendência de baixa. Beleza, encontrei uma tendência de baixa. O que eu preciso saber? Eu tenho essa informação aqui, ó. O preço, esquece que isso daqui existe, daqui para cá. Beleza? O que eu tenho é o seguinte, o preço andou tudo isso aqui. Fez esse fundo aqui. Eu preciso entrar comprado a favor da tendência. Por que a favor da tendência? Sempre a favor da tendência, você vai entrar do lado mais forte. Do lado em que os players são maioria. Então, se é uma tendência de alta, você vai pensar em comprar, porque os players são maiorias na compra. A venda, o mesmo sentido. Beleza. Então, eu preciso saber qual é o melhor ponto para eu poder vender. Fechou. O que eu vou fazer? Eu pego Fibonacci, último topo. Isso é uma tendência de baixa, então eu vou pegar o último topo, o último fundo. Aí eu vou procurar primeiro o último topo, como é uma tendência de baixa, e ligar ao último fundo. E isso vai dar aonde? Vai dar exatamente aqui, ó. 50% de Fibonacci, que é exatamente aqui, ó. E você vai perceber que o que? O preço, ele fez esse movimento aqui. Caiu, fez fundo, voltou, corrigiu até a região de Fibonacci nesse pullback. O preço, ele congestionou, certo? Mas ele parou aonde? Justamente na região de Fibonacci, aonde você tem que vender para ele dar continuidade a essa tendência de queda. Então, é assim que funciona a Fibonacci, 61,8, 50%. Beleza? Agora eu vou te falar sobre Forex e sobre aquele ativo parecido, aquela operação parecida com a dos mini contratos, que você não opera por tempo, beleza? E também Fibonacci, ele funciona como suporte e resistência também. Então você pode realizar suas operações de compra ou de venda ali, se apoiando em Fibonacci.